Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor, santo é o nome do Senhor. Aleluia, boa noite a todos aí. Bom dia, boa tarde. Eu não sei que hora que você vai receber essa palavra, mas que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor traga a unção sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Amém, meu querido? Que o Senhor te proteja em todos os momentos, né? Hoje nós vamos falar aqui sobre a palavra de Deus, o que ela fala sobre a nossa realidade, né? Porque o intercessor trabalha com a realidade, ele tem um poder. A Bíblia diz que o intercessor tem um poder sobre a realidade. Então, nós vamos estudar um pouco sobre essa questão que é muito forte, muito poderosa, e de repente a gente pode ter outra visão, né, sobre a realidade da vida, a realidade das finanças, a realidade daquilo que a gente entende, né, como viver, né, a nossa vida, né? Porque a gente aprendeu a viver de acordo com as circunstâncias, aprendemos a viver de acordo com o que a vida nos apresenta, as autoridades nos apresentam. A gente tem que se acomodar, tem que se adaptar, tem que se acostumar com essa realidade. Então nós vamos falar um pouco sobre o que a intercessão faz com a realidade. Amém? Boa noite a todos aí, boa noite ao pastor Carlos Cavalcante, quem mais está aí? Dona Maria de Fátima, lá de Aparecida, Dona Simone Lima, Dona Sara Luna, a Dona Alba, toda a Dona Alba aí, que honra. Manda um abraço aí pro seu Messias, o Jones, manda um abraço pro Jones, Dona Ruth, seu William, a Amélia, glória a Deus, a Cristiane, que Deus abençoe todos vocês aí, amém? Nós vamos orar, né? Pastora Célia, meu Deus, agora a minha responsabilidade aumentou falar que a pastora Célia está me ouvindo. Deus é bom, amém? Vamos orar. Orar para Deus falar conosco, então, ore aí aonde você está e peça para Deus abrir teu coração, para você ouvir a voz de Deus, amém? Pai, nós queremos implorar a tua misericórdia sobre nós e a tua graça, porque a tua graça é aquilo que nos basta, Pai. Nós necessitamos do Senhor, da tua presença e da unção do teu Espírito sobre a nossa vida, porque sem ti nada podemos fazer, Pai. Leva, Senhor, cativo cada pensamento em obediência à tua palavra, nossos pensamentos sejam elevados agora e que nós tenhamos a conexão com o teu Espírito estabelecida, sem nenhuma barreira, que o sangue do Cordeiro nos purifique, que o Senhor perdoe os nossos pecados, nossas palavras, pensamentos, e que a tua unção, Pai, quebre todo jugo, todo peso, em nome de Jesus, que a tua palavra seja ouvida no nosso coração, nos nossos ouvidos nessa noite, né? Que a tua palavra, Senhor, transforme, mude, Senhor, a nossa visão sobre as realidades, e que a graça do Senhor esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, vamos lá. Vamos falar sobre o intercessor e as realidades, né? As realidades. Então, eu vou ler um texto que está em 1 Timóteo 2:1 a 4, que é um texto bem conhecido, bem, né, trabalhado já, mas está escrito na palavra: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito,
Isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Então, Paulo está escrevendo aqui para Timóteo, ele está dizendo, antes de tudo, né, eu exorto, antes de tudo, que se use a prática de uma oração, súplicas, intercessões. Antes de tudo, é importante que a gente faça essas orações, essas súplicas. Por quê? Existe um segredo espiritual nesse texto, um segredo que Paulo aprendeu. Paulo aprendeu a priorizar a oração, a trazer prioridade, né, antes de qualquer coisa, diz Paulo, antes de tudo. Ou seja, antes de você sair de casa, antes de você casar, antes de você comprar alguma coisa, antes de você tomar uma decisão, antes de qualquer coisa, antes de dormir, antes de comer, antes, irmão, de tudo, faça a oração, faça a intercessão, suplique a Deus, agradeça a Deus, antes de tudo. Amém? Por quê? Parece uma coisa simples, parece uma coisa religiosa, né? Uma pessoa chega diante de uma mesa posta para comer e ela ora antes de se alimentar. Parece uma coisa religiosa, parece um ritual, parece alguma coisa que não é, uma coisa que faz parte da cultura, alguma coisa do gênero, mas o que Paulo está expandindo aqui a visão a respeito de antes de tudo, é que se você fizer isso, se você priorizar a oração, priorizar a intercessão, você vai definir as realidades que você mesmo vai viver. Eu defino a realidade, eu crio essa realidade quando eu obedeço essa palavra. Ou seja, a realidade que eu estou vivendo, a realidade que eu estou experimentando, né, a vida que eu tenho levado nesse planeta, nessa vida, né, ela está desse jeito. Por quê? Porque eu estou ou não estou obedecendo essa palavra. Então, o intercessor, ele tem uma autoridade, um poder, né, na sua súplica, na sua oração, na sua intercessão, de alterar a realidade. Né? Olha que forte isso, porque a prioridade quem define não é Deus. A prioridade quem define sou eu. Eu defino a minha prioridade. Deus está exortando. Deus está exortando os homens. Olha, antes de tudo, você precisa contactar o mundo espiritual, você precisa profetizar nesse mundo espiritual, você precisa interceder no mundo espiritual, suplicar no mundo espiritual. Antes de tudo, entre em contato com Deus. Agradeça a Deus antes de tudo. E essa é uma palavra-chave, porque a gente está acostumado a orar depois. A gente ora depois, meu irmão. E depois que acontece alguma situação, não adianta a gente ficar exatamente orando, porque já aconteceu. Como você vai evitar algo que já aconteceu? A não ser que a tua oração te leve, né, em um túnel do tempo para você voltar no tempo. Isso não existe. Então a gente acostumou tanto a orar de acordo com o que já aconteceu, que nós esquecemos de perceber que a oração ela tem que ser preventiva, ela tem que ser antecipatória, ela tem que ser antes, ou seja, profética. Eu oro e depois eu vou viver o resultado, eu vou viver a realidade da minha oração. O que a minha oração produziu, aí sim eu posso viver de uma maneira tranquila. Mas enquanto eu não faço isso, eu vou vivendo de acordo com o que aconteceu. Ou seja, a minha oração ela tá endereçada para o passado. Ela está endereçada para aquilo que já aconteceu. E não está endereçada para aquilo que vai acontecer. Entende? Então o que Paulo está trazendo de revelação nessa palavra? É que a tua oração ela pode mudar a realidade. E a tua oração é profética, a tua oração é preventiva, não a oração
corretiva. Porque depois que perdeu o emprego, depois que perdeu o casamento, depois que perdeu o ministério, depois que ficou doente, depois que sofreu acidente, depois não adianta, irmão. Você tem que orar para profetizar outra realidade, mas você já quebrou a perna, já perdeu dinheiro, vai demorar, aí tem todo um tempo para isso acontecer. Então, para que nós vivamos uma vida tranquila, né? Todo dia é uma luta. Esse não é isso que está escrito aqui. Todo dia é uma guerra. Não é isso que está escrito aqui. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo que Ele quer uma vida tranquila, uma vida calma, uma vida mansa, uma vida em paz. Deus não te destinou para uma vida atribulada. Quando você ora antecipadamente, você consegue gerar essa realidade, é o que Paulo está falando. Ou seja, se você orar, por quais motivos eu tenho que orar, pastor? Eu tenho que orar para que Deus me dê uma vida tranquila? Não! Essa que é a chave do negócio. Ele está falando para que você faça todas essas coisas, súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. E aí a gente entra na dimensão da intercessão. Ele não está falando para você orar para o seu dia ser tranquilo. Ele não está falando para você orar para a sua caminhada sem paz. Ele não está falando isso. Ele está falando, olha, você tem que orar por todos os homens. Espera aí, pastor, mas tem 6 bilhões de pessoas no planeta. Não é verdade? A gente vai orar por 6 bilhões de pessoas. Vai orar. A gente vai orar pedindo perdão. Ele não está falando aqui, peça perdão pelos teus pecados. Não, você tem que orar em favor dos homens. Quando ele fala em favor, ele não está falando de orar contra os homens. Ele não está falando para você orar para que Deus pese a mão, para que Deus traga juízo, para que Deus traga traga uma maldição sobre o pecado. Não, porque o pecado já está aí, a maldição já está instalada. O que Deus está procurando é alguém que ore em favor dos homens de maneira preventiva, de maneira profética, antecipando, criando e gerando essas realidades. Na tua própria vida? Não. Por que ele está falando em favor de todos os homens? Meu querido, quando você sair da sua casa para trabalhar, sabe o que vai acontecer? Você vai pegar um ônibus, vai estar cheio de gente lá dentro. Você vai entrar no seu trabalho, vai estar cheio de gente lá dentro. Quando você entrar na igreja, vai estar cheio de gente lá dentro. Quando você voltar para casa, vai ter cheio de gente na sua casa. Tem a sua esposa, o seu filho, tem a sua mãe, com quem você mora. Vai ter gente, você vai ter que conviver com as pessoas. Você tem que conviver com os homens. Por que você não tem paz? Porque você não ora pelos homens, pelas pessoas. Você convive com as pessoas, mas você só ora por você. Então, sem a intercessão, você não vai ter uma vida tranquila. Porque as pessoas geram tribulações na vida das pessoas. Os homens, nós somos problemáticos, irmão. Eu sou problemático, você é problemático, a nossa carne é problemática. Vai gerar divisão, facção, vai gerar um monte de confusão, confusão que não é nem tua. Você está orando por você, mas as pessoas que te rodeiam, elas estão descobertas de oração. Então como que você quer ter paz se você trabalha num ambiente onde as pessoas vão gerar confusão? Você não vai ficar numa bolha, isolado ali, não tem como. Você vai ter um líder, vai ter um chefe, vai ter uma autoridade, você tem um prefeito aí na tua cidade, tem vereadores na sua cidade, tem delegado, policial militar, você tem o juiz da cidade, juízes, você tem todo um aparato, e tudo isso está envolvido o quê? Pessoas. Como que eu mudo a realidade, pastor? Ore antes de tudo pelas pessoas. Enquanto você e eu não orarmos pelas pessoas, quando nós botarmos o pé na rua, nós vamos ter confusão. Mas tribulação, Jesus falou, no mundo tereis tribulações. Então, ele está falando aqui, ele não está contradizendo o Senhor Jesus.
Ele está falando assim, se você orar pelas pessoas, você vai mudar a realidade da onde você vive. Você vai mudar a realidade da onde você estuda, da onde você trabalha. Você vai mudar o coração das pessoas. Porque quando você ora pelas pessoas, o Espírito Santo é liberado sobre as pessoas. É liberado. Agora, quando você não ora pelas pessoas, você vai lá e fica na cova dos leões. Você fica sempre se defendendo, você fica sempre desconfiado, fica sempre pronto para atacar, para você não ser ferido. Por quê? Você não está numa vida mansa, você não está numa vida tranquila, você não tem paz na sua mente, suas emoções estão afloradas. Por que as suas emoções estão afloradas? Porque você não gerou uma realidade mansa, uma realidade tranquila. Quando a gente não gera essa realidade, a gente não vai vivê-la. E a realidade que você vive não depende só de você. A minha realidade não depende só de mim. Depende de outras pessoas. E eu vou te falar já, irmão, se você sair de casa sem orar pelas pessoas que você vai encontrar, antes de você encontrar, você vai ter problemas, porque as pessoas causam problemas. As pessoas causam problemas, são egoístas, são mentirosos, são traidores, decepcionam. As pessoas são assim. Agora, quando você ora, a Bíblia está dizendo, se você orar em favor dos homens, você vai criar outra realidade e as pessoas vão ficar calmas. As pessoas vão pecar menos, elas vão agredir menos umas às outras. Então, qual que é a diferença, irmão? Ou você ataca, ou você é atacado. Ou você acha que Deus olha para todo mundo lá fora e olha para você e fala assim, não, você e o resto, Deus não vai falar isso. Você está envolvido na mesma cidade, você está morando na mesma casa, você está trabalhando na mesma empresa, você está estudando na mesma escola, irmão. O pecado de um é o pecado de todos. E quando alguém peca na escola, vai gerando uma confusão e você está envolvido, você vai viver uma tribulação. Aí cancela as aulas e você fica sem aula. Ah, mas eu não pequei. Por que cancelou as aulas? Porque ninguém orou pelos homens. Ninguém orou pela escola, ninguém orou pelas pessoas que trabalhavam lá. E aí aconteceu um crime, alguém estava usando droga, a polícia chegou, interditou tudo, você perdeu a aula, perdeu a prova, perdeu o ano. Então por que aconteceu isso, pastor? Porque o inimigo? Não, o inimigo não. Isso é o natural do mundo. Isso é o problema, é que ninguém, antes de tudo, ninguém suplicou, intercedeu, ninguém agradeceu. Ninguém intercedeu. Então, as coisas correram o seu curso natural. O intercessor é o único, a intercessão é o único mecanismo nessa terra capaz de alterar a realidade, irmão, de qualquer coletividade. Eu creio. De qualquer coletividade. A intercessão, a oração, as ações de graças, as súplicas, elas são os únicos instrumentos, as únicas ferramentas de se estabelecer paz em uma casa, em uma empresa, de estabelecer um ambiente seguro. Mas quando essas orações são feitas de maneira preventiva, então o intercessor, ele sabe, irmão, ele sabe que os homens são um problema, ele sabe que ele mesmo é um problema. Se eu não orar por mim, eu vou gerar um problema atrás do outro. Se eu não orar pela minha esposa, se eu não orar pela empresa, se eu não orar por aquelas pessoas e cobrir com o sangue do Cordeiro, agradecer a Deus, então eu vou viver um ambiente complicado. Por isso Paulo está falando, né? Ou seja, alvos prioritários de oração. Primeira coisa, pelos homens, a realidade direta, o seu círculo direto de convivência, pelos homens, por todos os homens. Não é pelos crentes, irmão. É por todo mundo. Você não pode ficar só orando por crente. Eu não posso ficar escolhendo as pessoas para orar, não. Eu tenho que orar por todas as pessoas. Porque nós estamos falando de mudar a realidade. Quem vive naquela realidade? São 300 pessoas, eu tenho que orar pelos 300. São 400 pessoas estão debaixo da minha oração. Porque eu estou convivendo ali, é o meu próximo. É o meu próximo, eu tenho que
amar o próximo. Senão, não adianta nada. Eu vou entrar ali e vai ter confusão. Você vive numa igreja que está cheio de gente. É um posto de saúde. Está todo mundo com problema, irmão. Cada um tem o seu problema, cada um tem a sua situação, a sua guerra, a sua luta. Cada um dentro da igreja tem um problema. E você quer entrar lá e viver o quê? O céu na terra? Você quer entrar na igreja e ver o quê? Lá não é o céu, irmão. Sinto te decepcionar. Lá você é um lugar onde você vai poder receber revelação, palavra profética, mas tem homens ali. Você tem que orar por essas pessoas se você quer entrar numa igreja e ter paz dentro da igreja. Agora, se você entra na igreja vacilão, como diziam lá no Capão, aí vacilão, você é vacilão, cara, vai ser assaltado. Porque você é vacilão, fica andando com esse tênis aí, esse bamba novo aí, passa o bamba. Então você entra vacilando na igreja, pensando que todo mundo lá é santo, e aí você acaba tomando uma invertida. Então, se você não orar por todos os homens, pessoas do seu trabalho, pessoas da sua igreja, pessoas do seu relacionamento familiar, pessoas da sua escola, se você não orar por essas pessoas, meu querido, você vai viver a realidade natural. A realidade natural é terrível. O homem é destrutivo. O homem, ele consegue magoar, ele consegue matar as pessoas ao seu redor. Ele consegue ferir de uma maneira terrível. Você sabia que o homem é o segundo maior assassino da história da humanidade? O primeiro são os mosquitos. O segundo é o homem. Depois vem tudo. Acidente, animais, pragas, doenças. Mas o mosquito é o primeiro. O homem é o segundo. É o segundo que mais mata. A gente só perde para o mosquito, irmão. Então, que realidade você quer viver? Você quer viver uma realidade de ditadura? Então deixa as coisas acontecerem, não ora. Não ora por ninguém, não ora por nenhuma autoridade. Aí deixa o diabo colocar uma autoridade lá e usar essa autoridade sobre a nação. Você vai ver o que é uma ditadura, o que é uma igreja numa ditadura. Você vai ver o que é uma igreja numa ditadura. Você vai ver o que é uma igreja ser destruída por comando do governo, do Estado. O Estado manda destruir a igreja, manda fechar a igreja, não tem mais igreja. É proibido você falar de Jesus na rua, é proibido ler a Bíblia vai ser banida. Isso é uma ditadura. Ah, Deus não vai deixar isso acontecer. Não, meu irmão. Deus colocou isso na tua e na minha mão. Então, a realidade que nós vamos viver depende desse texto. Depende da gente obedecer ou não esse texto. Agora, você quer um prefeito ladrão? Deixa as coisas acontecerem do jeito a Deus dará. Olha, eu vou viver a minha vida. O resto, quero que o Senhor me aqueça nesse inverno. E que tudo mais vá para o inferno. Aí não dá, irmão. Então, se a gente não entender esse texto, nós vamos continuar vivendo as lutas, as guerras, né? E aí precisa ir na igreja para quê? Para resolver coisas que aconteceram. Você vai viver resolvendo situações que aconteceram. Por que aconteceram? Aconteceram por quê? Porque é vacilão. Por quê? Porque é intercessor vacilão, não intercede pelo futuro. Não ora antes pelas pessoas. Aí é enganado, é feito de trouxa, de otário. Aí você fica assim, irmão. Essa é a realidade. A realidade é dura. Não é um conto da carochinha. É o mundo de Poliana cor-de-rosa, né? O mundo de Bob, aquela coisa do desenho. Não é assim, a realidade é dura, irmão. Só tem um mecanismo que pode alterar essa realidade dura. É a intercessão. Só tem um mecanismo que pode trazer paz. E a paz não é só para você. Não é só para mim. A paz é para todo mundo que te rodeia. A paz é para todo mundo que trabalha com você também. Não é só para você, eu estou em paz, então está tudo bem. Não, irmão. Se você acha que isso é o final de Deus, não. Deus quer transformar você em um gerador de uma realidade de paz. Porque o governo de Jesus é um governo de paz. Ele é o príncipe da paz. Amém. Então ele deu a paz para você, deu a paz para mim. E aí ele falou para os discípulos assim, ó, quando vocês entrarem numa casa, vocês têm que ministrar paz. Paz seja convosco.
Paz seja convosco. Ou seja, qualquer casa que você entrar, qualquer trabalho, qualquer empresa, qualquer escola, qualquer coisa, você entrou na tua casa, você precisa ministrar paz. Então você tem que orar, interceder, suplicar e agradecer. Agradecer pela tua família. Você tem que fazer isso, irmão, porque se você não fizer, você mesmo vai viver uma realidade ruim. Então, para de ficar, né, olhando e falando, puxa vida, a minha realidade está ruim. Não. Começa a fazer o que a Bíblia está falando, você vai ver se a realidade não muda. Porque se tem uma coisa que funciona é a palavra, irmão. A Constituição Federal não funciona, político não funciona, nada disso funciona. O que funciona é a palavra. Amém, eu creio. Então, quando uma autoridade tem a palavra e usa a palavra funciona. Funciona por quê? Por causa da pessoa que está usando? Não. Eu vou te falar uma coisa importante, irmão. Eu vou te falar uma coisa importante. Jesus, ele está na palavra. Mas nem sempre ele está no profeta. Jesus sempre está na palavra. Jesus é a palavra. Jesus habita na palavra. Mas nem sempre ele está no profeta. Nem sempre ele está aqui. Por isso, naquele dia, muitos me dirão, Senhor, nós não profetizamos? E ele vai falar, nunca te conheci. Então, não é por você, mas é pela palavra. É pela palavra, meu irmão. Quando você utiliza a palavra, quando você obedece a palavra funciona. Jesus, que é a palavra, falou assim, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, eu não sou nada, mas a palavra é tudo. Eu não faço nada, mas a palavra faz tudo. A palavra faz. Agora, se você não usar a palavra para mudar a tua realidade, né, não obedecer, a tua realidade vai ficar continuando essa mesma rotina, irmão. Rotina. Aí você, né, parece que gosta de ficar todo dia aquela mesma rotina, e você fica ali com aquele peso, aquela tristeza. O maior momento de alegria que você tem é quando você vai na igreja. E aí fica lá cantando, adorando. Será que é isso, irmão? A alegria que Jesus nos deu, ninguém pode tirar. Então, que vida você está vivendo? O maior sinal de que você e eu não estamos obedecendo a palavra é a vida que nós estamos vivendo. Se nós estamos vivendo uma vida intranquila, atribulada, cheia de preocupação, peso, se eu estou vivendo essa vida, é um sinal claro de que eu não estou utilizando a intercessão da maneira correta. Se eu estou sempre orando por aquilo que aconteceu, eu não vou mudar a realidade do passado, mas eu posso obedecer a palavra. E aí, pelo menos, meu irmão, eu vou viver duas dimensões na nova realidade. A dimensão da tranquilidade e da calmaria. E quem não gosta de tranquilidade e calmaria? A gente trabalha o ano inteiro, né? E tira uns dias de férias por ano. O que você quer fazer nas férias? Ficar atribulado? Você quer ir para um lugar onde não tem ninguém. Por quê? Porque quanto mais gente você encontrar, mais atribulado você vai ficar. Por quê? Porque você está aqui, ó, você não aguenta mais. Aí você quer ir para uma praia deserta, deitar na areia e ficar o dia inteiro deitado. Até virar um carvão, né? No sol. Aí vai para a água, volta para a praia, sem fazer nada. Isso é descanso? Depois você volta 11 meses de tribulação, 1 mês de descanso. 11 meses de tribulação. Isso não é vida, irmão. Você tem que experimentar o tipo de vida em abundância que Jesus veio trazer. Jesus veio trazer vida em abundância, mas ela precisa ser gerada. Enquanto você e eu não gerarmos a vida em abundância, ela não vai se realizar. Enquanto nós não tivermos a prática, antes de tudo, exorto que se use a prática, o hábito. Todo dia você ora pelo futuro, do que vai acontecer. Todo dia você ora pelas pessoas que você vai encontrar. Todo dia você repreende o inimigo. Todo dia você agradece. Todo dia você pede perdão pelos pecados. Todos os dias, quando você faz isso todos os dias, antes de sair de casa, irmão,
você vai ver que a tua realidade começa a mudar. Porque funciona. E aí você pode ir mudando a realidade, vai mudando a realidade. Vai gerando um hábito de falar com Deus, de agradecer a Deus, de orar pelas autoridades. A Bíblia diz, ore por todos os homens, pelos reis e todos que se acham investidos de autoridade. Todos que se acham em eminência. É aquele teu chefe lá, que aí você fala que é endemoniado, é aquele teu chefe que te persegue, é aquela pessoa que fala mal de você, é essa mesmo, que trabalha na mesa do lado da tua lá, aquela pessoa que tem inveja de você, aquela pessoa que você diz que persegue, aquele teu inimigo mortal que você tem no trabalho, ou aquela pessoa que você não fala mais na sua família, tá não sei quantos anos sem falar com ela, é essa pessoa mesmo. Você tem que orar por essas pessoas. Porque essas pessoas precisam mais da oração do que aquelas que só te fazem bem. Você quer viver uma vida quieta e sossegada? Você tem que praticar o bem para vencer o mal. Você tem que abençoar aquele que te amaldiçoa. Senão você não vai mudar a realidade, irmão. Amém? Então olha só, que isso é muito forte, irmão. Né? Resultado de uma intercessão prioritária. O que a Bíblia está dizendo aqui, ó, vida tranquila. Ou seja, uma vida calma. Uma vida calma, irmão. Aquilo que o pessoal trabalha a vida inteira para conseguir ter uma vida calma. Trabalha a vida inteira, 30 anos, 35 anos. Trabalhou 35 anos, 40 anos, para quê? Para continuar na tribulação, na velhice? Não. Mas o que a palavra está dizendo é que você não precisa ficar velho, trabalhar 40 anos, para você ter uma vida calma, uma vida sem agitação. Não, você pode começar a viver essa dimensão agora, sem ser escravo de um trabalho, sem ser escravo de um projeto, sem ser escravo, irmão, de Faraó. Você pode viver isso agora, enquanto você tem o quê? Saúde, enquanto você desfruta, enquanto você consegue receber prazer na vida. A Bíblia fala, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, em que você diga, não tenho neles prazer. Você vai querer ter calmaria e prazer, e sentir prazer na velhice, irmão? Você pode fazer isso hoje, agora. E você vai ter uma vida calma, né? Que mais? O resultado de uma intercessão prioritária, uma vida mansa. A palavra mansa significa que está sentado, inabalável, firme. Quando uma pessoa tem essa prática, ela não se abala. Ela está assentada nos lugares celestiais. A Bíblia fala assim, você vai experimentar o que é estar assentado nas regiões celestiais. Você vai experimentar o que é estar inabalável. Você não teme más notícias. Por quê? Porque você gera, através da palavra de Deus, através da oração, a realidade que você está. O diabo não pode tocar em você. O diabo não pode tocar no seu trabalho, não pode tocar nas pessoas que estão ali ao redor do seu trabalho, né? Eu quero dar um exemplo aqui forte de José. José foi trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. Potifar era egípcio, irmão, egípcio, não fazia parte das promessas de Deus, não fazia parte da bênção de Abraão, não fazia parte de nada. Potifar nem conhecia o Senhor. Potifar era um pecador, a mulher dele era uma pecadora, isso é claro na palavra, né? Eram pessoas assim difíceis, tinham lá os seus ídolos, tinham lá os seus deuses, ou seja, esse cara, como ele poderia receber alguma coisa de Deus? E de repente José vai trabalhar lá. O José vai trabalhar na casa do Potifar, o cara endemoniado, o cara pecador, a mulher dele pecadora. E a Bíblia diz que quando José começa a trabalhar na casa de Potifar, Deus abençoou a casa do egípcio por amor a José. E aí você tem uma figura muito forte do que é esse texto. Deus abençoou toda a casa do egípcio
por amor a José, por causa de uma pessoa que estava lá, e essa pessoa tinha vida com Deus, essa pessoa tinha compromisso com Deus, essa pessoa agradecia a Deus, essa pessoa não era um murmurador. Ah, mas era por causa do propósito. Meu querido, se ele fosse um murmurador, ele não ia receber nada da parte de Deus. Se ele fosse um rebelde, a Bíblia diz que o rebelde habita em terra estéril, então ele não ia receber nada de Deus. Mas um homem de Deus está trabalhando ali, e ele tem a vida dele com Deus. O que aconteceu com a realidade onde ele estava? A casa do egípcio que não conhecia Deus. O egípcio falou assim, eu estou prosperando, e eu sei que a prosperidade dessa casa é em função daquele homem ali, daquele jovem chamado José. Então eu vou colocar ele sobre toda a minha casa, e honrou ele na casa do egípcio. Ou seja, quando José entrou na casa do egípcio, a realidade foi mudada. Você acha que José estava seguro lá? Com certeza. Você acha que ele estava preocupado? Não. Você acha que ele estava bem? Estava. Deus mudou a realidade da casa de um egípcio por causa de um homem. Mudou a realidade. Imagina, a própria mulher de Potifar, a Patifona lá, ela prosperou, comprava os melhores vestidos, porque estava prosperando. Comprava só as joias, o ouro, comprava sapato, ia no shopping todo dia, tinha cartão ilimitado, né? Tinha carrão, as Ferrari na garagem, os camelos, né? Último tipo, 0 quilômetro, né? Tinha vários empregados, era todo mundo abençoado. Por quê? Por causa de José. Agora você não vê José sendo rebelde com Potifar. Você não vê José sendo um cara leviano, um cara pecador, um cara que estava desfrutando de tudo aquilo e não estou mais nem aí com Deus. Não, você vai ver um José fiel a Deus. Eu não estou preocupado com a prosperidade. Então, quando você tem uma atitude dessa de obedecer a palavra, o que a palavra está dizendo, Deus vai abençoar a casa onde você estiver. Deus vai abençoar a realidade que você tiver. Quando você entrar no seu trabalho, você vai levar a bênção com você, porque você é um intercessor que altera a realidade do lugar onde você está. E eu vou dizer uma coisa, irmão. É importante você perceber quem você é. Você não é qualquer pessoa. Quando você obedece a palavra, você não é qualquer pessoa. Você é uma pessoa que traz bênção para aquele que te abençoa. Então, alguém te contratou, trouxe a presença de Deus para dentro da empresa dele. Trouxe a graça de Deus para os seus negócios. E trouxe salvação. Salvação. Então, a intercessão tem o poder de alterar a realidade e de alterar o tipo de vida que eu estou vivendo. Deus não vai mudar só a minha vida interior, Deus vai mudar a minha vida no entorno, a minha vida exterior, irmão. As pessoas com quem eu convivo, a minha família. Você não vai ver mais gritaria. Então, é o Deus que você serve. Então, esse é um resultado. Uma vida mansa, uma vida com piedade. O que é uma vida com piedade? É uma vida com reverência, com respeito e com fidelidade a Deus. Olha só o que a intercessão gera. A intercessão gera reverência, respeito, fidelidade a Deus. Você está vendo isso aí fora? Quando você liga a televisão, você vê isso? Quando você acessa uma rede social, você vê isso? Sabe por que não tem isso? Não tem reverência? Eles estão desfazendo da pessoa de Cristo, da pessoa de Jesus. Sabe por que eles estão ofendendo o próprio Senhor Jesus? Ofendendo a Bíblia, ofendendo a igreja? Sabe por que eles estão fazendo isso, irmão? É porque não tem intercessor orando. É só por isso. Porque isso daí é o natural. Isso não é para a gente escandalizar. Isso é o natural do homem. Você está pensando que isso é o quê? Isso aí é porque não tem ninguém orando. Quando não tem ninguém orando, essas coisas vão acontecer naturalmente. Naturalmente. Isso já é previsto. Então, quer viver uma vida onde você chega na escola, não tem ninguém ensinando lixo para o teu filho? Onde não tem uma realidade ali, onde você põe o teu filho e ele é contaminado, ele é abusado, ele é ensinado, um monte de perversão.
Você quer que isso aconteça? Então, gera isso, irmão. Se colocou o teu filho na escola, não é para você ficar tirando de uma escola e colocando na outra, porque todas as escolas têm homens, têm mulheres, têm pessoas. Ah, eu vou procurar uma escola cristã. Irmão, você precisa alterar a realidade aonde teu filho está estudando. O meu filho vai entrar lá, mas ele não vai ser contaminado. Nós vamos influenciar essa realidade e nós vamos gerar piedade. Piedade. O que é piedade? Reverência, respeito, fidelidade a Deus, valores. Amém? Então a tua presença como intercessor tem que gerar essa piedade. Amém? A resposta está aí, irmão. Está na Bíblia. A resposta não está, né, não. Está na Bíblia. Aqui, ó, nós estamos lendo a Bíblia. Você é intercessor, você pode alterar a realidade da vida. Outra coisa, a intercessão, ela gera salvação. Isso aqui é poderoso. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, quando você começa a orar por todos os homens, quando você começa a orar preventivamente, você começa a abrir os olhos aos cegos. Você começa a trazer uma unção de arrependimento, uma unção de quebrantamento. E as pessoas, elas conseguem receber a palavra de Deus, conseguem perceber o Evangelho, perceber a presença de Deus. Quando nós começamos a interceder preventivamente, irmão, salvação. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte: se você não orar pelas pessoas, você vai se tornar tão atribulado quanto elas. Se você não orar pelas pessoas, você vai viver a realidade que elas estão vivendo. Né? Você está vendo teu vizinho usar droga, você está vendo outro vizinho brigar, o casamento está indo embora. Você está vendo os filhos ali rebeldes. Você está olhando, está falando assim, ensinou errado. Ensinou errado, lógico que ensinou errado. Isso é natural, irmão. Então não se acomode com uma vida natural. Não se acomode com uma vida natural, irmão. Você pode resolver isso no teu quarto de oração. Você pode resolver coisas, podem mudar no teu quarto de oração. Só que o diabo não quer que você saiba disso. Porque enquanto você não fizer, ele continua governando. Enquanto eu não fizer, ele continua comandando, irmão. Então, grava bem essa palavra. Antes de tudo, Paulo falou, antes de tudo, exorto que se façam a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça. Antes de tudo, faz isso. Amém? E faz isso a favor dos homens, a favor das pessoas, a favor dos reis, do presidente, que é de direita, do governador, que é de esquerda, do outro que é de centro, o outro que é norte-noroeste, o outro que está na esquina, o outro que é do escanteio. Você tem que orar por todo mundo, irmão, sem partido, sem ideologia. Não importa se o cara está condenado ou não, não importa se o cara tem autoridade, se ele exerce autoridade, você tem que orar por ele, a favor dele. Se você não orar a favor dele, irmão, você vai continuar vivendo essa realidade ruim. Pensa num tribunal, num STF, proibindo a polícia de agir nas comunidades do Rio de Janeiro. Como é que você acha que estão os crentes lá naquela comunidade? Como que você acha que estão os crentes naquelas comunidades, abrindo a porta de casa e vendo o pessoal passando cheio de arma, cheio de armamento? Você acha que eles estão com uma vida tranquila e sossegada? Você acha que ele está vendo reverência, respeito a Deus ali dentro? O que você acha, irmão? Por quê? Porque tem muita gente amaldiçoando o STF. Muita gente amaldiçoando 11 pessoas do STF. Então, só tem um jeito de mudar isso. Só tem uma maneira de mudar isso. Através da palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus pode mudar essa realidade. Ore pelas pessoas. Ore pelos homens. Ore pelos reis. Ah, mas ele roubou, pastor. Mas ora por ele. Sabe o que Paulo está falando aqui? Ora pelo César.
Ora pelo Nero, matador de cristão. Ora pelo Nero. Ora por ele. Você quer ver uma outra situação? Pensa no Estevão, homem de Deus, diácono, um diácono, cheio de sabedoria. A Bíblia fala que ninguém conseguia resistir à sabedoria de Estevão. Um homem, né, precioso, que podia ensinar muita coisa, conhecimento, revelação de Deus. Era um homem cheio do Espírito. Estevão era um cara cheio de Espírito. A gente queria, se tivesse um Estevão na nossa igreja, a gente queria que o Estevão envelhecesse na igreja. Nunca saísse daquela igreja. Que ele ficasse com 100 anos. Porque durante todos esses anos que ele ia viver na igreja, ele ia conseguir ministrar a nossa vida, ia conseguir ministrar muita gente, e conseguir gerar muitas gerações de diáconos, de crianças, de jovens, adolescentes. Ele podia, a unção, né, a palavra que ele tinha ali, poderia ministrar muita gente. O Estevão era essa pessoa. Pessoa boa, uma pessoa top, irmão. Servia, era diácono, era humilde. E o que aconteceu com ele? Ele, de repente, foi pego ali por uma cambada de pessoas, né? Um monte de gente, e não gostava dele, não gostava da administração, e arrastaram ele para um julgamento. E no julgamento, Estevão foi discorrendo sobre a história de Israel, e chegando até Jesus, ele começou a falar exatamente o que o Espírito mandou ele falar, em Atos capítulo 7. E no final, as pessoas ouvindo a palavra, eles não conseguiram mais ouvir a palavra, começaram a ranger os dentes, e tanta ira veio no coração deles, porque isso é homem, são pessoas, irmão, são pessoas, não querem ouvir a palavra. E aí eles arrastaram o Estevão para fora, pegaram em pedras e apedrejaram aquele homem bom, que tinha palavras. Você imagina a sensação que fica quando um justo morre, que você considera justo, morre. Você não fica com uma sensação de que acabou? Você não acredita mais na justiça, por exemplo? Pois é, Estevão estava morrendo, e aí ele começa, enquanto ele está morrendo, ele começa a trazer revelação. Olha, eu estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, ao lado, à direita de Deus Pai. Forte, irmão. Ele continuou revelando o que ele estava vendo. Continuou falando. E aí depois ele fala, Senhor, não lhes imputes esse pecado. Ele estava orando em favor das pessoas que estavam apedrejando ele. E isso é uma coisa que só um homem de Deus, cheio do Espírito, pode fazer. Porque só pelo Espírito para fazer isso, irmão. Porque se depender da nossa carne, a gente nunca vai fazer isso. Nunca. Nós vamos abandonar as pessoas ao léu, a Deus dará. Mas ele não. A pessoa que estava apedrejando ele estava olhando para ele e falou assim, Senhor, não coloca esse pecado neles. Quem estava ali naquela turma? Um jovem chamado Saulo. Saulo de Tarso. Que naquele momento foi perdoado por uma intercessão de Estevão. Foi perdoado, irmão. E por causa disso, essa intercessão gerou um dos maiores apóstolos. Um cara que escreveu 13 livros da Bíblia. Um homem que foi até o terceiro céu. Olha o poder da intercessão. Olha o poder da intercessão. Então você pode mudar a realidade. Estevão mudou a realidade não de um homem. Ele mudou a realidade de Éfeso. Ele mudou a realidade de Corinto. Ele mudou a realidade de Filipos. São cidades. Ele mudou a realidade de muitas regiões. Orando uma única vez. Ele foi mudando a realidade dessas. Ele não viu enquanto estava vivo. Mas a obra de Deus, ela não tem fim, irmão. Ela ultrapassa os dias da nossa vida. Então ele não viu isso. O que ele fez? Senhor, não lhes imputes esse pecado. Tire esse pecado deles. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa todos eles. Quando ele falou isso, a Bíblia diz assim, ó, aqueles a quem vocês perdoarem os pecados são perdoados. Os pecados foram perdoados. E Deus tomou Saulo, transformou num homem de Deus. E aquele homem, irmão, todo o Império Romano ouviu falar num homem que foi gerado na intercessão do Estevão. O Império Romano nem sabia quem era Estevão. Estevão era um cara que ficou localmente ali, ficou ali em Jerusalém. Talvez algumas pessoas, depois que ele morreu,
Se ninguém tivesse escrito, tinha esquecido o nome dele. Mas o Paulo não. O Paulo até hoje é falado. O Paulo foi gerado. Porque antes de tudo, exorto que se faça prática de súplicas. O próprio apóstolo Paulo falando assim, ó, eu fui gerado desse jeito. A minha realidade foi mudada dessa maneira. Muda a realidade que você está vivendo. Amém? Então, meu irmão, enquanto a gente não ora, a realidade humana está aí, vai continuar seguindo o seu curso. Mas na hora que você começa a orar, você vai ver o poder de Deus mudando vida de pessoas. E aí você vai alcançar tranquilidade, você vai alcançar paz, vai encontrar descanso, irmão, descanso, sem tirar férias. Você vai ter descanso sem tirar férias. Amém? Vai ser um prazer ir no trabalho, vai ser um prazer ir na igreja, vai ser um prazer reunir a família, vai ser um prazer estudar, vai ser um prazer, irmão. Por quê? Porque você vai orar e você vai viver uma tranquilidade. Deus é bom? Amém? Vamos orar. Amém? Então, que você receba essa palavra no seu coração. 1 Timóteo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Né? É importante que você grave bem essa palavra, porque a realidade está aí, irmão. E Deus está procurando quem possa mudar a realidade. Né? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer e te louvar pela tua palavra e implorar, Senhor, o teu perdão por todas as vezes que nós deixamos de orar preventivamente. E nós só oramos depois que as coisas acontecem, Pai. Nós pedimos perdão porque nós deixamos que a realidade natural nos alcance. Não alcance somente a nossa vida, mas alcance a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja. Nós permitimos que essas realidades, elas se tornem parte daquilo que nós vivemos e depois nós saímos orando atrás dos acontecimentos dessa realidade. Pai, nós queremos mudar, inverter essa situação. Queremos orar preventivamente. Queremos, antes de tudo, Pai, agradecer ao Senhor pelas conversões. Queremos suplicar pelas almas. Queremos suplicar, Pai, pela sua mão estendida. E oramos, Pai, para que o Senhor mude o nosso coração. Em nome de Jesus. Te agradecemos e te louvamos. Amém, Pai. Amém, meu querido. Então eu queria que a gente fizesse uma oração agora. Tem um pedido de oração aqui pelo apóstolo Paulo Tércio, que está no hospital, está hospitalizado. Nós vamos orar por ele. Né? Se você puder orar comigo, vai ser uma grande bênção. E também pelo irmão da pastora Virgínia, o Solano, ali onde ele está lá em Aparecida de Goiânia. Amém? Vamos orar por eles, para que o Senhor traga uma mudança nessa realidade. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, Pai, na Tua palavra, que diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades tomou sobre si, Pai. Nós cremos que pelas Suas pisaduras nós já estamos sarados, Pai. Então imploramos que a Tua mão seja estendida agora sobre a vida do apóstolo Paulo Tércio, sobre a vida do Solano, Pai, ali naqueles hospitais, em nome de Jesus, Pai. Estende a Tua mão, glorifica o Teu nome para realizar milagres, para que o Teu nome seja levantado em todo momento. Em nome de Jesus, cobre a vida deles com o sangue do Cordeiro e todo o processo onde o diabo está envolvido, Pai, seja agora neutralizado, seja agora quebrado e que o diabo saia, que os demônios saiam ao redor da vida deles. Coloca os Teus anjos para fazer guerra a favor da vida deles, Pai, do Solano e também do Paulo Tércio. Coloca os Teus anjos, Pai, para fazer guerra e estende a Tua mão. Nossos olhos estão colocados no Senhor. Nossos olhos não estão colocados mais nos médicos, nas medicações, mas somente no Senhor, o Rei dos Reis, o médico dos médicos, aquele que cura, aquele que ressuscita, aquele que restaura, aquele que exalta.
tudo isso, Pai, é o Senhor quem faz. Então, Pai, estende a tua mão, imploramos, Pai, que o céu se abra agora sobre esses hospitais e que o Senhor coloque uma proteção, muralhas de fogo ao redor deles, que eles sejam restaurados, que eles sejam renovados e que toda a sua família seja protegida, seja guardada em nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos a saúde deles e declaramos novos tempos, Pai, tempos de restauração em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém, meu querido. Então, continue orando aí, né? Ore, interceda antes de dormir hoje, antes de sair amanhã, e você vai ver que a tua vida vai mudar radicalmente. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que te dê a paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.